Isaías capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o apoio e o sustento, todas as fontes de comida e de água, o guerreiro, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o chefe de 50, o nobre, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o que tem habilidades para falar. E lhes darei garotos como seus príncipes, e rapazes dominarão sobre eles. E o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O jovem se atreverá contra o ancião, e o reles contra o nobre. Porque um homem tomará seu irmão da casa de seu pai, e dirá: Tu tens capa, sê nosso governante, e estejam estas ruínas debaixo de tua mão. Então, em tal dia, ele levantará sua mão, dizendo: Não posso solucionar este problema. Também em minha casa não há pão nem vestido algum. Não me ponhas como governante do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá está caído, pois sua língua e suas obras são contra o Senhor, para irritar os seus gloriosos olhos. A aparência de seus rostos dão testemunho contra eles e mostram abertamente seus pecados. Assim como Sodoma, não os disfarçam. Ai da alma deles, porque estão fazendo mal a si mesmos. Dizei ao justo que o bom lhe sucederá, que comerão do fruto de suas obras. Ai do perverso, o mal lhe sucederá, porque ele será feito conforme o trabalho de suas mãos. Os dominadores de meu povo são garotos, e mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo, os que te guiam te enganam e confundem o caminho de tuas veredas. O Senhor se apresenta para brigar a causa judicial e se põe para julgar aos povos. O Senhor vem a juízo contra os anciãos de seu povo e contra os seus líderes. Pois vós consumistes a vinha, o despojo do pobre está em vossas casas. Porque vós esmagastes ao meu povo e moestes o rosto dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Além disso, o Senhor diz: Dado que as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço levantado e procuram seduzir com os olhos e vão andando a passos curtos, fazendo ruídos com os ornamentos dos pés. Por isso, o Senhor fará chagas no topo das cabeças das filhas de Sião e descobrirá suas partes íntimas. Naquele dia, o Senhor tirará delas os enfeites, tornozeleiras, testeiras, gargantilhas, brincos, pulseiras, véus, chapéus, braceletes, cintos, bolsinhas de perfume, amuletos, anéis, pingentes de nariz, vestidos de festa, mantas, capas, bolsas, transparências, saias de linho, toucas e túnicas. E será que no lugar de aromas haverá fedor, e no lugar de cinto haverá corda, e no lugar de cabelos cacheados haverá calvície, e no lugar de roupa luxuosa haverá roupa de saco, e queimadura no lugar de beleza. Teus homens cairão à espada, teus guerreiros na batalha, e as portas delas gemerão e chorarão, e ela, ficando desolada, se sentará no chão. Isaías capítulo 4. E 7 mulheres tomarão o mesmo homem naquele dia, dizendo: Nós comeremos de nosso pão e vestiremos de nossas roupas. Queremos somente que teu nome seja posto sobre nós. Livra-nos de nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra de excelente valor, para os de Israel que escaparem do perigo. E será que aquele que continuar em Sião e aquele que for deixado em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que em Jerusalém está escrito para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de juízo e com o espírito de queima.
E o Senhor criará sobre toda a moradia do monte de Sião e sobre os seus ajuntamentos uma nuvem de dia e uma fumaça, e um brilho de fogo inflamando de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá uma tenda para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e abrigo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías, capítulo 5. Agora cantarei a meu amado o cântico de meu querido de sua vinha. Meu amado tem uma vinha em um morro fértil, e a cercou, e limpou das pedras, e a plantou de excelentes videiras, e edificou no meio dela uma torre, e também fundou nela uma prensa de uvas, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas imprestáveis. E agora, ó moradores de Jerusalém, e vós homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e minha vinha. O que mais podia ser feito à minha vinha, que eu não tenha já feito? Se eu esperava uvas boas, como, pois, veio dar uvas imprestáveis? Por isso, agora, eu vos farei saber o que farei à minha vinha. Tirarei sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei seu muro para que seja pisada, e eu a tornarei uma terra abandonada. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela cardos e espinhos. E darei ordem às nuvens para que não chovam chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas agradáveis. Porém ele esperava juízo, e eis aqui opressão. Ele esperava justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que juntam uma casa e acumulam propriedades de terra, até que não tenham sobrado mais lugar, para que somente vós fiqueis como moradores no meio da terra. O Senhor dos Exércitos disse aos meus ouvidos: verdadeiramente muitas casas se tornarão desertas, até grandes e valiosas ficarão sem moradores. E 10 geiras da vinha darão apenas um bato, e um homer de semente dará apenas um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã para buscarem bebida alcoólica e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas, liras, tamborins, gaitas e vinho há em seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem veem a obra de suas próprias mãos. Por isso meu povo será levado cativo, porque não tem conhecimento. Seus nobres terão fome, e sua multidão se secará de sede. Por isso o Sheol alargou seu avides, e sua boca se abriu tanto que não se pôde medir. E ali descerão a nobreza e também a multidão em meio a barulhos e com os que festejam. Então as pessoas serão rebaixadas, e os homens serão humilhados, e os olhos dos arrogantes se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado com juízo, e Deus, o Santo, será santificado com justiça. E os cordeiros pastarão como se fossem seus próprios pastos, e os estranhos comerão do alimento proveniente dos lugares abandonados dos ricos. Ai dos que puxam perversidade com cordas de futilidade, e pelo pecado como que com cordas de carruagens. E dizem: que ele se apresse, acelere sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que possamos saber. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que trocam as trevas pela luz e a luz pelas trevas, e trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Ai dos que se acham sábios aos seus próprios olhos e prudentes para si mesmos. Ai dos que se acham corajosos para beberem vinho e homens fortes para misturarem bebidas alcoólicas. Ai dos que inocentam o perverso por causa de suborno e se desviam da justiça dos justos. Por isso, como a língua de fogo consome a estopa e a chama queima a palha, assim sua raiz será como podridão, e sua flor se desfará como pó.
pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, e estendeu sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e seus cadáveres foram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, ele não retrocedeu sua ira. Ao contrário, sua mão ainda está estendida. E ele levantará uma bandeira para as nações distantes, e lhes assoviará desde os confins da terra. E eis que virão com rapidez apressadamente. Não haverá entre eles cansado ou quem tropece. Ninguém cochilará, nem dormirá, nem se desatará o cinto de seus lombos, nem será arrebentada a tira de seus calçados. Suas flechas estarão afiadas, e todos os seus arcos prontos para atirar. Os cascos de seus cavalos serão comparáveis às rochas, e as ruas de suas carruagens como redemoinhos de vento. O rugido deles será como de um leão feroz, e bramarão como filhotes de leão, e rugirão, e tomarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a resgate. E bramarão contra ela naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que há trevas e aflição, e a luz se escurecerá em suas nuvens. Apocalipse, capítulo 18. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. E ele clamou fortemente em alta voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios, e prisão de todo o espírito imundo, e prisão de toda ave impura e odiável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da prostituição dela, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram com o poder da sensualidade dela. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados dela, e para que não recebas das pragas dela. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribui a ela assim como ela vos tem retribuído, e pagai a ela em dobro, conforme as obras dela. No cálice que ela preparou, preparai em dobro para ela. O quanto ela glorificou a si mesma e viveu sensualmente, tanto quanto dá a ela de tormento e pranto, porque ela em seu coração diz: Eu estou assentada como rainha e não sou viúva, e nenhum pranto eu verei. Portanto, em um dia virão as pragas sobre ela, morte, pranto e fome, e ela será queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram sensualmente, prantearão por ela quando virem a fumaça de sua queima. Estando de longe, por meio do tormento dela, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, porque em uma hora veio o teu julgamento. E os comerciantes da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as mercadorias deles. Mercadoria de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e de toda madeira aromática, e de todo objeto de marfim, e de todo objeto de madeira valiosíssima, e liga de cobre, e de ferro, e de mármore, e canela, e perfumes, e óleo aromático, e incenso, e vinho, e azeite, e farinha fina, e trigo, e gado, e ovelhas, e de cavalos, e de carruagens, e de corpos e almas humanas. E o fruto do mau desejo de tua alma foi embora de ti, e todas as coisas deliciosas e excelentes foram embora de ti, e tu não mais as acharás. Os comerciantes destas coisas, que por ela se enriqueceram, estarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura,
e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora tantas riquezas foram assoladas. E todo capitão de embarcação, e todos da multidão que estavam em barcos, e marinheiros, e todos os que trabalhavam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça da queima dela, clamaram dizendo: havia algo comparável a esta grande cidade? E eles lançaram pó em suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, em que todos os que tinham barcos no mar se enriqueceram da opulência dela, porque em uma hora ela foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e também vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou contra ela a vossa causa. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: com tal violência a Babilônia será lançada, aquela grande cidade, e não mais será achada. E voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de tocadores de trombeta, não mais se ouvirá em ti, e nenhum artesão de toda a arte não mais se achará em ti. E ruído de moinho não mais se ouvirá em ti, e luz de lâmpada não mais iluminará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais se ouvirá em ti, porque teus comerciantes eram os grandes da terra, porque por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E hoje fizemos a leitura do dia 256 do nosso plano de leitura bíblica. Quero pedir o seu like nesse vídeo, que vai nos ajudar a levar essa palavra a outras pessoas. E você também pode compartilhar com elas. Para fazer a leitura acompanhada conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma você será notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Siga firme no Senhor. E seguiremos fazendo essa leitura e conhecendo cada dia mais da Palavra de Deus e, principalmente, transformando as nossas vidas. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.